Pessoal, em nome da ArcServe e do CISO Advisor, quero dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Agradeço a presença de vocês. E no encontro de hoje, nós vamos falar dos desafios das tecnologias e das melhores estratégias para entrar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A LGPD é um desafio que vem sendo anunciado há alguns anos, entrou em vigor no ano passado e continua sendo um desafio para muita gente. A Lei Geral de Proteção de Dados precisa virar uma cultura de proteção de dados para as empresas brasileiras. A ArcServe é uma empresa que tem muitas respostas para as empresas sobre esse assunto, sobre muitos outros, mas especialmente sobre esse. E para isso nós vamos contar com a participação da Daniela Costa, que é vice-presidente para a América Latina da ArcServe, e do Henrique Silva, que é consultor sênior de pré-vendas da ArcServe no Brasil. Daniela, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que estão hoje participando aqui desse ArcServe Talks. É um prazer estar aqui com todos vocês. A gente espera conseguir solucionar algumas dessas dúvidas em relação à adequação à LGPD no que se refere à parte de proteção de dados, né? A lei é muito extensa, ela abrange da coleta, né, ao descarte, então todo o processo de gestão de dados, mas a gente vai falar de uma parte específica, a gente costuma falar, é o artigo 46, que diz que todas as empresas têm que ter uma forma de automatizada de proteger os seus dados, né? Então hoje a gente vai estar focado nessa parte de como proteger a sua informação. O Henrique vai participar também com informações que ele tem. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Bom, o bate-papo vai ser bem legal aqui. A gente vai falar um pouco aí sobre a adequação, né, na proteção de dados. A gente vai falar também sobre alguns mitos, é importante, né? Às vezes o pessoal joga no ar algumas questões aí em relação a guardar informações, proteger, restaurar, e a gente está aqui para resolver esses problemas, né? Bom, isso vai ser excelente. Olha, eu acho que tem muita gente que conhece a ArcServe. A ArcServe é uma empresa consolidada, tradicional no mercado de TI. Tem alguns. Para aqueles que não conhecem a ArcServe, eu queria apresentar a empresa. A ArcServe é especializada em proteção de dados, ela fornece soluções de backup, de recuperação de desastres, que a gente agora chama de disaster recovery, e de armazenamento seguro de dados. Ela está no Brasil há quase 30 anos, atende empresas de diversos setores, como financeiro, alimentício, governo, varejo também, né? Todos que estão nos assistindo podem aqui, então, enviar as perguntas e suas dúvidas aqui pelo nosso bate-papo, pelo Q&A, perguntas e respostas, porque nós vamos começar a trazer informação para vocês agora. Eu queria começar aqui, Daniela, com você. Queria pedir aqui a sua informação sobre esse assunto aqui, que é o seguinte: o ano está terminando e esse ano aqui vai ficar marcado, já está marcado como campeão de vazamento de informação. Nós tivemos um mega vazamento aí, com registros de 220 milhões de pessoas, atribuído a várias fontes, isso não é importante agora. Ao que você atribui esse aumento de vazamentos e como é que você espera que isso evolua para o próximo ano? Vamos lá. Na verdade, a gente não se surpreende mais com o que sai na mídia em relação a vazamento, ataques cibernéticos, né? Quando a gente vê as notícias, a gente vê que nenhuma empresa está imune, né? Das grandes empresas, da área de telecomunicações, data centers, empresas do setor de varejo, enfim, a gente tem visto bastante coisa na mídia. E a realidade, o motivo desse aumento de ataques é que é um negócio extremamente lucrativo. A indústria do cibercrime, ela é uma indústria extremamente lucrativa. Estão esperando que esse ano essa indústria gere coisa de 20 bilhões de dólares. Então, assim, tudo que o hacker está esperando, que essa indústria do cibercrime
cibercrime está esperando é que a sua empresa tem algum tipo de vulnerabilidade, porque é aí onde eles fazem esse filtro para buscar as empresas para ser um target, né, de um ataque cibernético. Então, a realidade é quanto maior o nível de vulnerabilidade da empresa, maiores as chances dela ser atacada. E quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente não está falando de coisa que a empresa sabe necessariamente que ela está como que eu posso colocar nessa situação? Porque às vezes a gente não conhece quais são as vulnerabilidades. Então a gente fala da CISO Advisor, a gente está aqui com vocês hoje, mas a realidade é que muitas empresas não têm uma pessoa responsável por cibersegurança, né? A gente sabe que a LGPD também trouxe uma figura nova do DPO, né, que também ele não é uma figura comum nas empresas. Então, a realidade é que soma essa questão do aumento de vulnerabilidades conhecidas e desconhecidas, porque a realidade é que o ambiente tecnológico vem mudando e vem ficando cada vez mais complexo. A gente fala da pandemia, que motivou a transformação digital de muitas empresas, a questão do home office, né, os funcionários entrando nos sistemas da empresa muitas vezes sem um ambiente de conexão segura. Então, a realidade é que as vulnerabilidades aumentaram e que, de outro lado, até então, eu acho que a lei, obviamente, vai ajudar, não existe em todas as empresas, né, uma figura responsável por esse tema. A área de backup, por exemplo, a área de proteção de dados, que é a área que a ArcServe tem foco, ela, por muitas vezes, ela foi colocada embaixo de infraestrutura, sem ter um quê mais estratégico com o negócio. E hoje a gente já vê essa mudança também no posicionamento desse tipo de solução. Então, assim, para responder, né, sim, a realidade é que vai aumentar ainda mais, né? O que a gente viu agora é só o começo, e porque é um negócio lucrativo e porque as empresas têm que trabalhar esse conceito de prevenção de uma forma mais proativa. Não dá mais para a gente trabalhar naquele esquema de eu penso nisso depois, porque o depois vai ser muito tarde, e aí entra no tema da sua pergunta, né? Vimos muitos vazamentos na mídia e pode ser a sua empresa, né? E isso impacta não só a questão de produtividade, mas impacta a reputação da empresa. Tem uma pesquisa da ArcServe que diz que quase 60% dos clientes não fariam negócio com uma empresa que foi atacada por um ransomware, porque ela não se sente segura em relação aos seus próprios dados pessoais, que muitas vezes ela compartilha, né, com essa empresa. Então, a realidade é que o cenário vai piorar. A estimativa para esse ano era de um ataque a cada 11 segundos. Então, se hoje o cenário já é difícil, para o ano que vem esse cenário tende a aumentar em termos de número de ataque. E, de novo, a nossa posição como empresa é ajudar nessa criação dessa cultura, na verdade, de colocar mesmo em prática essa cultura da prevenção em relação à proteção dos dados e disponibilidade dos sistemas críticos. Você falou vai ser tarde e provavelmente vai ser caro também, né? E falando aí dos ataques, o pessoal está fazendo assim agora invasão por atacado, né? Ontem foi invadido um servidor da Federação dos municípios de Santa Catarina, derrubou 245 prefeituras de uma vez só. Eu queria perguntar uma coisa para o Henrique agora, Henrique. Diante desse cenário, como é que as empresas podem pensar em construir assim uma primeira linha de defesa para proteger os dados, né? E principalmente sendo aquelas que precisam utilizar, manipular, processar dados pessoais, tendo em vista que a LGPD prevê sanções bem altas, multas pesadas no caso Sim, de vazamento, né? sim, Paulo. A ideia hoje, né, nessa questão de proteção de dados, a primeira coisa que a gente tem que pensar, a TI hoje é core, né? A gente não pode tratar a TI como, a gente fala, o menino do TI que está lá no fundo, lá, mexendo no servidor. Esse cara, ele é o principal jogador aí do time, né? A gente tem que deixar de lado essa questão da TI sempre ser o último, e aí a pior questão, o backup, né? O backup ele é sempre o último, é sempre aquele servidor que está lá com a manutenção velha, desgastada, e aí na hora que a gente fala desses processos de implementação de LGPD, aí começa a se tornar complexo, né? Porque eu tenho que ter uma proteção efetiva no meu ambiente, né? Resgatar aqueles 20 anos que eu não fiz investimento, porque a gente fala de ataque de ransomware esse ano, porém isso
está acontecendo há muito tempo. Desde a época que eu entrei lá na ArcServer há 4 anos atrás já acontecia isso, né? E ninguém fez nada. O pessoal simplesmente, é um vírus como outro qualquer, só pega por e-mail, e a gente está vendo que não está acontecendo isso, né? Você vê, o nível de ataque ele está cada vez mais baixo. Você vê ataques a nível de máquina virtual, você vê ataques a nível de BIOS, né? Imagina você ter o backup e não ter onde restaurar porque a BIOS do servidor foi criptografada, né? Então o negócio ele está ficando cada vez mais sério. E quando a gente fala, né, desse mundo de LGPD, que é voltado também à proteção de dados, né? Eu tenho que pensar na guarda da minha informação, eu tenho que revisar a minha estratégia de proteção de dados, porque é aquele backup que você faz ali male-male uma vez por dia, ou só de uma aplicação, ou parcial, ou guarda de qualquer jeito, né? A gente já vê casos aqui de cliente guardar backup em HD externo. Isso não funciona mais, né? Porque você tem que ter uma estratégia de recuperação, né, o mais próximo de zero, né, o famoso RPO, né, o tempo de recuperação e a frequência que você faz, né, o RPO e o RTO. Né, então, o RPO, que é a frequência de backup que você faz, né, estou falando de um simples backup, ela tem que ser o quê? Aumentada. Né? Então, 24 horas não atende mais. Por que não atende mais? Tenho lá meus dados pessoais, né, de vários funcionários, de vários clientes, perdi o meu banco de dados. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um restore do meu banco de dados. Só que o meu backup é de anteontem, ou de ontem, por exemplo. Só que aí, nesse processo, a minha ferramenta de tratativa de banco de dados eliminou um monte de usuário, esqueceu dados ali que estavam no ambiente produtivo. Aí eu volto um backup de 3 dias atrás. O que vai acontecer? Aqueles dados vão estar expostos novamente. Né? E o pior de tudo, né? Não conseguir voltar. Né? Se você conseguiu voltar de 3 dias atrás, amém. Agora, se você não conseguir voltar, é extremamente complicado. Né? Então, hoje, a ArcServer traz algumas estratégias de proteção de dados, aonde a gente preza muito, não só pela proteção dos dados tendo em locais distintos, mas a proteção da questão do dado on-premise, né? Você conseguir voltar essa informação o mais rápido possível, porque não adianta, né? Hoje, que nem a Dani comentou, né? Dos ataques de ransomware, as empresas em si. Sabe quanto tempo demora mais ou menos para voltar uma empresa depois de um ataque de ransomware? Se não tiver uma solução de proteção de dados efetiva, 23 dias é a média. Né? Então é simples, é só você pegar o faturamento mensal, dividir aí por 30, você vai saber o quanto vai demorar por dia, o quanto você vai perder, né, de faturamento, e fora que isso vai gerar um reflexo não só interno na empresa, mas também no mercado, dependendo do tipo de público que você atende. Né? Com esse cenário que você acabou de descrever, é, assim, como é que você diria que pode ser um passo a passo, uma receita para as empresas adotarem as melhores estratégias para ficar, para atender a LGPD e, ao mesmo tempo, criar uma cultura geral, né, universal dentro da empresa de proteção de dados pessoais, porque, com certeza, existe um problema cultural, de comportamento, de atitude, que ajuda a piorar esse cenário, não é? Sim. Sim, normalmente quando a gente faz uma primeira conversa, o cliente ele me pergunta, Henrique, qual que é a retenção de dados aqui que vocês sugerem? Cara, isso é uma pergunta que não existe mais, né? Quem tem que me falar isso é o cliente, porque ele tem que saber qual que é o tipo de dado que ele tem hoje no ambiente dele, que precisa ser protegido, para ele poder fazer a retenção, né? A gente sempre fala, a LGPD, ela não manda você apagar dados do dado produtivo e do backup. Isso é totalmente mito, né? Então, eu tenho que guardar minha informação por 10, 20, 30 anos, mas eu também tenho que voltar essa informação de uma maneira efetiva, de uma maneira rápida, né? Então, hoje a ArcServer ela trabalha numa linha onde eu tenho uma possibilidade de recuperação de backup extremamente rápida e eu tenho também a parte da imutabilidade. Né? Esse conceito de imutabilidade é uma novidade hoje aqui dentro da ArcServer, por quê? Porque através de 2 comandinhos você deixa o ambiente produtivo novamente. Porque se o ransomware atacar, ele vai conseguir voltar essa informação o mais rápido possível. Não tem todo aquele estresse, né, de você pegar um backup tradicional, mandar voltar aquela informação que demora 80 horas, 200 horas aí, porque às vezes o cliente nem faz teste de restore, né? Então ele não sabe quanto tempo demora para voltar aquele file server com dados importantes, aquele banco de dados de 10 teras, de 20 teras, né? Então,
Quando você traz essa proteção de dados para o mundo da imutabilidade, eu consigo voltar isso imediatamente, né? Hoje a gente tem o OneSafe, que é nosso appliance de imutabilidade, onde ele é um conceito de storage, né? Então, se eu tenho o dado dentro do OneSafe, eu dou 2 comandos, eu volto a informação de 90 segundos atrás. Então, é praticamente ali o RPO zero, né? O ponto de recuperação zero, que você não vai ter aquele estresse de voltar a informação, né? Então, quando você pensa nessa questão da LGPD, de guardar, de proteger as informações, você cria uma camada de blindagem ali, não só nos seus dados produtivos, mas também no seu backup, né? Porque eu tenho que guardar esse backup, não é só porque a LGPD fala para esquecer dados que eu não vou guardar mais as minhas informações, né? Ou até mesmo se eu ter o meu backup criptografado, né? Imagina eu ter lá o backup de 10 anos criptografado. A Receita Federal me pede uma informação que foi transacionada há 10 anos atrás, eu não tenho porque o meu backup foi criptografado, né? Então, eu tenho que atuar nessas duas camadas. A camada produtiva, voltar rápido essa camada produtiva do ponto zero, e também ter, né, o meu legado ali dentro. E isso hoje com as soluções ArcSever é totalmente possível a gente trabalhar, né? Não só na camada de baixa performance, que é aquela massa de dados extremamente produtiva ali, que ocupa muito espaço, mas também na camada de alta performance ali, onde a gente hospeda banco de dados, por exemplo, que eu necessito de discos mais rápidos, por exemplo, né? Ou seja, o primeiro conselho é sempre alerta. Sim. O meu colega Tadeu, que está aqui, tem uma pergunta agora para Daniela. Ô, Paulo, se você me permite, antes da Diga. pergunta do Tadeu, na verdade, complementar, porque o Henrique ele falou é, alguns pontos que eu acho que vale a pena. O primeiro deles é que a gente não está falando de fazer um backup, a gente está falando de ter uma estratégia. Né? Hoje, a ArcServe, quando você falou, por onde que né, as empresas devem começar? Elas devem começar fazendo um assessment do que elas têm, e, em especial, analisando quais são os riscos que essa empresa tem se acontecer algum desastre. Pode ser, a gente falou muito de ataques de ransomware que podem acontecer, falei do número lá de um ataque a cada 11 segundos, mas acontece erro humano todo dia. Acontece problema de energia elétrica todo dia. Então não quer dizer que ele só vai ter a chance de perder dados no advento, né, de ter algum tipo de desastre mais elaborado. Não, essas coisas acontecem no dia a dia. Então, ter uma estratégia de proteção de dados que vai além de uma única cópia, é o pessoal da TI que fala, quem tem um backup não tem nenhum. Então, hoje a Serve recomenda ter 3 cópias em 2 mídias, sendo uma fora de casa e uma imutável. Essa imutável é para aquilo que a empresa não pode ter absolutamente nenhuma chance, ou seja, nenhum risco de perder. Porque ela, enfim, pode ser informação de patente, pode ser informação mais crítica de cliente. Então, assim, são níveis de proteção, né, diferentes para diferentes tipos de dados. Então, a LGPD, quando ela fala de tratamento, de informação sensível, também parte do pressuposto que a empresa sabe que tipo de informação ela tem que armazenar e como ela tem que armazenar para se adequar. Então, falar de estratégia eu acho que é muito importante porque a gente ainda vê o cliente que só tem um backup. Normalmente ele tem um backup só em fita, fazendo com que o processo de recuperação dele seja extremamente longo. Né? Então, muitas vezes encontrar outro servidor, reinstalar sistema operacional. Então, a gente ainda vê um conceito muito antigo, né? Ele é tradicional, né? Para as infraestruturas tradicionais, mas hoje a gente está falando de infraestruturas modernas, que tem variáveis como hiperconvergência, virtualização, nuvem. Então, o nosso conselho, e a gente tem total condição de ajudar o cliente, é começar fazendo essa análise dentro de casa, de como é a minha infraestrutura hoje, quais são os riscos que eu posso aceitar e os que eu não posso aceitar, o que esses riscos vão trazer de prejuízo para a minha empresa, para eu poder justificar o investimento, porque o investimento não é em uma solução só de backup, é em implementar uma política de segurança mais robusta e é nessa hora que eles vão conseguir realmente ter uma proteção efetiva. É o Lembrei famoso. lembrei do OVH, que é um provedor de hospedagem na É, França, que perdeu um data center inteiro e no qual 3.000 clientes não tinham backup. o que a Dani comentou, resumindo, é o plano de continuidade de negócio, né? Isso, ele tá totalmente voltado à TI, né? A gente sempre fala,
Hoje não tem como viver sem TI, né? Não tem como. Até hoje, para o portão funcionar aqui do condomínio, tem uma TI envolvida ali, né? Não tem como, né? A gente fala até aquela pessoa que vende no Mercado Livre, ela depende da TI. Ela tem que ter um notebook em casa para poder trabalhar, né? Então, a gente tem que ver realmente a TI como um core e aí adequar a TI para o meu plano de continuidade de negócio, né? Porque, como a Dani comentou, o backup tradicional não é mais funcional, né? Eu tenho que ter uma estratégia diferenciada. Até você pode conseguir restaurar a informação. O problema é o tempo de você voltar, né? O tempo de pegar aquelas fitas, fazer uma mesclagem do conteúdo para poder ler aquela fita de 2 anos atrás ali e por aí vai, né? Então é extremamente complexo, né? Aquele testezinho de restore de um arquivo não é mais não consegue adequar isso mais, né? Eu tenho que fazer teste de tudo, eu tenho que colocar para rodar, eu tenho que voltar minhas máquinas virtuais. A ArcServer tem um conceito aqui que a gente chama de Assured Recover, né? Onde eu consigo testar todas as minhas máquinas e saber quanto tempo demora para voltar, né? Hoje ninguém faz, né? Todos os clientes, eu trabalho há 10 anos com backup nessa área aí de proteção de dados e eu vejo que o cliente não faz teste de restore. E o pior, às vezes ele nem sabe como restaura. O pior de tudo é isso, até ele ir fazer um restore e entender como que a solução que está lá um bom tempo no ambiente dele funciona, demora um tempo absurdo, né? E às vezes ele não está fazendo da forma correta, manda restaurar, perdeu um tempão e assim por diante, né? A gente sempre fala, né? O treinamento, né? Hoje dentro da empresa, ele não é só o treinamento ali na hora que você entra na empresa, né? Ele é constante, né? Então você tem que deixar as pessoas treinadas, você tem que treinar seu TI, você tem que treinar ali desde o usuário da ponta, né? Porque se ele souber como identificar um e-mail malicioso, você já está criando uma barreira absurda aqui dentro da sua empresa. E na maioria das vezes a pessoa não sabe, né? Ela vai lá e clica e tá tudo certo, né? Mas existe outros ataques também. Mas esse é o mais comum, que é aquele ataque que eu falei de 5 anos atrás. Ainda ele é muito presente hoje dentro da TI, né? Bem, Tadeu, a sua pergunta para a Daniela? Oi, Daniela, boa tarde. Boa tarde, Henrique. Desculpe aí pelo atraso, tive um pequeno problema técnico. Eu queria perguntar para a Daniela, diante desse cenário que vocês colocaram, Daniela, teria como se criar uma primeira linha de defesa para proteger os dados, principalmente aquelas que utilizam dados pessoais, né, as empresas que lidam muito com dados pessoais, em razão aí da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que prevê multas pesadíssimas, quer dizer, tem como ter uma primeira linha, porque o que vocês colocaram é que essa recuperação rápida, né, e de forma muito robusta é primordial para isso, né? Mas teria mais uma linha, uma primeira linha assim para você começar? É como você falou, é um conjunto, né? Eu queria ver se você pode traçar uma primeira linha assim, o que seria o básico essencial. A gente sempre recomenda, bom, o backup, ele é básico, ter uma cópia dos seus dados, né? Mas como você faz esse backup, ele faz diferença, né? Tanto em performance, quanto em custo para a empresa, gestão, né? Então, hoje a gente vê muito, tem muito cliente, o Henrique comentou, né? Que tem um servidor de backup como aquele servidor que está lá embaixo da mesa, que tem 10 anos, sem os requisitos técnicos suficientes para rodar, por exemplo, uma tecnologia de desduplicação, que permite você otimizar todo o seu backup e armazenar apenas aqueles blocos alterados. Então, assim, você precisa ter uma infraestrutura de hardware, você precisa ter uma higiene na questão de aplicação de patches, de sistemas operacionais, de aplicativos, e você tem que ter pelo menos uma cópia. E essa cópia ela tem que ser testada. Henrique também falou, então eu não quero ser repetitiva nesse sentido, mas você fazer esse teste continuamente se você só tem condição de ter um único backup, isso tem que ser parte do seu processo semanal até, né? Tem tecnologias como o nosso Assured Recovery que faz esse teste de integridade da informação para você garantir que quando você precisar, aquele único backup que você tem, ele pode ser recuperável. Mas a gente sabe que esse um único não é suficiente. Hoje o ideal
eu falei do 3-2-1, né, ter 3 cópias em 2 locais, em 2 mídias, uma em local fora, é o ideal. 2 cópias você já está mais coberto, mas toda essa primeira linha de defesa, o que as empresas, está associada à quantidade de risco que a pessoa que faz a gestão quer assumir, né? Porque no final das contas, se a empresa for atacada, o telefone de alguma pessoa vai tocar. Essa pessoa, ela tem que ser o maior sponsor interno da empresa para que exista um investimento constante. O trabalho do CISO, o trabalho do DPO, o trabalho do CIO, o trabalho do gestor de tecnologia, não é um trabalho que você faz um único investimento e acabou. Porque a gente falou das vulnerabilidades, falou dos desafios de regulamentações, leis, né, que estão sendo implementadas. E essas leis e regulamentações, a gente sabe que no Brasil é um pouco diferente, que tem a lei que pega, a lei que não pega, mas a realidade, a lei que pega é a lei da mídia. Então, você não quer a sua empresa exposta negativamente, porque se você não atender o seu cliente, tem outras 3 ali disponíveis para atender. Então, é um processo constante, é um processo que realmente ele começa, às vezes pode começar mais tímido, mas ele tem que seguir uma certa evolução, porque senão a empresa pode ficar para trás e realmente pode ter que assumir riscos desnecessários. Até aproveitando aí o gancho da Dani, né? Essa primeira linha, na verdade, hoje, né, a gente vê a parceria da ArcServer com a Sophos, né? A gente divulga bastante isso. Por que a parceria com a Sophos? Primeiro que a Sophos é líder em proteção de dados no mercado, né? Segundo, né, a gente embarca isso tanto no cliente que tem manutenção ativa, ArcServer hoje, e dentro dos nossos appliances há um bom tempo. Por que ter esse nível de proteção? Porque quando a gente trabalha com a Sophos, por exemplo, ele trabalha com um tipo de tecnologia que é o anti-cryptor, né? Então ele faz análise comportamental do equipamento e se tiver alguma identificação de criptografia, automaticamente ele bloqueia e descriptografa, né? Porque ele está sempre olhando o hash do arquivo, né? Ele está sempre um passo à frente do dado que está sendo criptografado, né? Então, se caso tem algum problema, no caso do backup, essa informação ela não vai ser perdida, né? O dado que está backupeado ali não vai ser perdido. E é justamente na hora que você vai recorrer, né? Nessa questão de primeira linha de defesa, a gente vê muito hoje, né, clientes que vai lá, implementa o Sophos no servidor de backup e continua utilizando na infraestrutura aquele antivírus que fica fazendo full scan das máquinas. E esse antivírus a gente fala que é a avenida, né? Uma famosa avenida. Por quê? Porque ele é baseado em vacina, ele não tem análise comportamental. Então, acaba o cliente pegando o ransomware na estrutura inteira, mas ele não pega no backup, né? Alguns dos clientes aí que o pessoal da CISO divulgou, acabou acontecendo isso, o cliente ArcServer, né? Então, a proteção do servidor de backup justamente por essa camada a mais ali de anti-cryptor, análise comportamental dos servidores, já é mais uma linha de defesa hoje que a ArcServer entrega tanto para os servidores de backup quanto para os nossos appliances e também para as nossas aplicações em nuvem, né? Na parte de nuvem ArcServer, data centers ArcServer, a gente também utiliza essa mesma tecnologia, tá? Mas, Henrique, lembrando, né, não adianta nada de tecnologia se não existe processo. Processo, né, de atualização, a gente sabe que os patches muitas vezes trazem atualizações de segurança, de controle de acesso, né, usuários com privilégios, então reduzir o número de usuários com privilégios, em especial nessa parte de backup, porque a gente já viu de tudo aqui, então até esse funcionário que apaga backup da empresa, então a gente não pode realmente piscar. E para isso é uma integração de tecnologia e também desses processos, em especial de governança. A gente fala que quando a gente cibersegurança não é um tema de TI, é uma empresa de negócio, é um tema de negócio, não é um tema de TI. Então, acho que é essa cultura que a gente vem trabalhando para criar. E eu acho que toda essa transformação digital, mesmo esse mundo desse cibercrime, esses ataques, eles têm nos ajudado nesse sentido, né? Infelizmente, acaba sendo um caminho inverso, mas tem funcionado para criar essa conscientização e uma maturidade maior por parte das empresas para evitar esse tipo de, digamos, confusão geral com relação à perda de dados, perda de produtividade e exposição negativa na mídia. Eu queria fazer uma pergunta para o Henrique, porque a gente está falando de tecnologia, de estratégias aqui,
Mas tem um elemento que dificulta, às vezes, essa estratégia, que é o elemento humano, e ele está presente em todas as etapas dessas coisas que nós estamos conversando aqui, né? Quando a gente fala de estratégia, existe também uma estratégia de abordagem, de apresentação do problema para a empresa. Eu acho que tem empresa que demora para entender a necessidade de aplicar essas estratégias, de modo que isso se transforme em uma cultura. O que vocês têm visto no mercado, ao irem para o mercado e atender esses clientes? Esses clientes estão descobrindo agora, tem cliente descobrindo agora que precisa de estratégia, tem cliente que já descobriu, estou imaginando que tem de tudo, não? Sim, sim. A maior dificuldade, na verdade, é conseguir convencer uma pessoa que nunca foi atacada na vida a melhorar a sua infraestrutura de proteção, né? É extremamente complicado porque a pessoa está naquela zona de conforto, né? Onde tudo funciona, porém ele não tem o mínimo de noção da questão do risco hoje dentro do ambiente, né? Você fala de estratégia de proteção de dados, né? Usar imutabilidade, igual eu comentei, ter várias cópias, igual a Dani falou. A gente vê muito ainda, né, a questão de utilização de HD externo para poder fazer backup. Você vê a utilização de fita LTO3, por exemplo, que é de 10, 15 anos atrás, né? Aí agora, né, questão de nuvem, né? O pessoal, agora eu vou migrar para a nuvem. Só que assim, não adianta só migrar para a nuvem e não ter o backup da nuvem, né? Porque se você for pegar as entrelinhas ali dos contratos de nuvem, né, a estrutura que você está garantindo ali é ter o servidor ligado, né? Mas não os dados que estão lá dentro, né? Então o pessoal acaba confundindo muito essas coisas, né? Então é difícil, né? A gente tem um desafio, mas, né, esses conceitos, né, esses novos conceitos, né, de recuperabilidade, a gente tem forçado bastante, né, tem apresentado bastante para os nossos clientes, aonde ele consegue compreender que realmente aquilo ali é o que vai fazer ele voltar o dado o mais rápido possível, né? E outro ponto, né, um item que eu falei lá no começo, mostrar o quanto custa para o cliente você ficar 23 dias parados no mínimo, ou mostrar para o cliente que quanto está custando o valor de um Bitcoin, por exemplo, né? Imagina você cobrar, eu já vi casos de cobrar 0,1 Bitcoin por servidor, né? Então 0,1 dá mais ou menos uns 30 mil reais por servidor na recuperação, né? Isso ainda sendo bonzinho, eu já vi casos de empresas pagar 4 milhões, né, para poder voltar todo o ambiente de volta. E normalmente não volta tudo, né? A gente já viu casos aqui, cliente que pagou e aí voltou as informações e aí alguns casos, né, acaba corrompendo os hashes dos arquivos, né, aquela camada ali por trás do arquivo, e o arquivo não volta íntegro, então assim, acabou pagando por uma coisa que não conseguiu recuperar. E quando consegue falar com o cara, né, porque às vezes manda, é a gente fala, é um ransomware que está no mercado, é um produto que está no mercado há um bom tempo, que às vezes aquele e-mail lá que fica na sua tela nem está disponível mais, né? Então não tem muito para onde recorrer, né? Mas a gente fala, a gente fica evangelizando essas coisas, né? Falando de proteção de dados, de mutabilidade, justamente para as pessoas entenderem que precisa melhorar essa questão da proteção de dados, né? A gente fala, soluções de proteção de dados hoje, elas não funcionam sozinhas, né? Não adianta você comprar o fornecedor A ou B e aí você entrega lá um servidor de backup de 15 anos atrás. O produto, a gente fala, o produto não faz milagre, né? Os produtos de proteção de dados em geral, eles não fazem milagre, né? Por isso que você tem que dimensionar corretamente. E esse é um trabalho que a ArcServer faz bastante, né? Além de estar diretamente com os clientes ali junto com as revendas, né? Fazendo dimensionamento, a gente faz muito treinamento, né, entre os fabricantes de solução de proteção de dados aqui, acho que a ArcServer é o que mais faz treinamento e outro ponto, gratuito, né? Você não precisa pagar certificação, né? Então você pode colocar todo mundo aí da sua empresa hoje num treinamento ArcServer para poder entender como que é a proteção de dados, como que faz um restore, como que você vai atuar, como que você vai dimensionar a sua solução. Então a ArcServer preza muito por isso, né? Que como eu falei, treinamento, né? Sem treinamento hoje não adianta. Você pode ter a melhor solução hoje, ter a melhor estratégia, sendo que a estratégia fica na mão de uma pessoa só. E aí o resto trabalha tudo errado, né? Então não Que tem muito também o que tem, né, fazer, né? Henrique, aquela falsa percepção como o produto é muito simples, ele tem uma interface gráfica de usuário muito simples, às vezes passa a falsa percepção de que não preciso aprender mais nada, né? E é errado esse conceito. Hoje nós treinamos mais, esse ano o calendário, são mais de 2.000
2.000 pessoas, né, entre mais de 1.000 recursos técnicos e mais de 1.000 recursos comerciais treinados pela Arcserve, normalmente com uma taxa de certificação de 50%, né, dessa base de parceiros, mais as capacitações que a gente oferece para os clientes. De novo, a solução de backup, ela interage com outras soluções, sistema operacional, hipervisor, nuvem, entre outras coisas, antivírus, firewalls. Então, você precisa realmente entender qual é a melhor forma de ter essa solução implementada. E a gente passa todas as nossas melhores práticas, a gente fala que, né, tudo que a gente sabe a gente repassa em termos de conhecimento para que realmente exista uma implementação correta, porque não basta só, de novo, ter o produto, você tem que implementar corretamente, garantindo que ele esteja implementado com as melhores práticas para você evitar qualquer tipo de dor de cabeça no futuro. E aí, para complementar também, até a tua pergunta, né? São 4 approaches, 4 formas principais que as empresas têm de começar a falar de investimentos em cibersegurança. Tem a que o Henrique falou que normalmente a gente não usa, que na verdade é o contrário, né? Que é a por incidente. O cliente que foi mordido, o cliente que teve que enfrentar um ataque, ele começa a se preocupar a partir daquele momento. Então, existe essa iniciativa que é por incidente. Aconteceu alguma coisa na empresa dele, ficaram 10 dias, 20 dias fora do ar, tiveram prejuízos. Então, a partir daquele momento, ele passa a tratar a cibersegurança de uma forma diferente, de uma forma mais proativa. Existe a iniciativa do CISO, do CIO, que é a iniciativa que a gente chama de bottoms up, que é quando ele faz um assessment da infraestrutura dele e passa para os gestores, né, para o CEO, né, C-level, para falar, olha, essa é a situação atual, esses são os riscos que a gente está enfrentando e isso é quanto custa para viabilizar riscos menores, né, enfim, e ter uma proteção mínima. Existe também o approach do CEO, a pessoa de negócio, por uma questão mais de como a empresa trabalha com responsabilidade social, ética, governança. Se a empresa tem isso muito arraigado dentro do core dela, da estratégia dela, isso parte muitas vezes também do CEO. E tem a quarta, que é aquela que vou esperar ver o que vai acontecer, né? Que é aquele que acha que não precisa, não vai precisar, e ele fica naquela espera, né, constante. Mas a realidade é que o Henrique falou, é necessário ter uma certa proatividade e demonstrar realmente que os prejuízos podem ser muito grandes, porque a gente acha que às vezes só de estar na nuvem está protegido e não está, e enfim, é parte do nosso dia a dia. A gente faz muito treinamento, como o Henrique também comentou, para evitar que os clientes sejam pegos aí por qualquer tipo de surpresa negativa dentro dos seus ambientes. Daniela, eu queria sair um pouquinho da nuvem, né? Vou fazer uma pergunta, porque no Brasil, nas instalações on-premises, a gente ainda tem muito fita, né? Muito backup em fita, né? E a impressão que eu tenho, se eu estiver errado, me corrija, é que a recuperação num sistema de fita hoje é muito mais complexa, né? Sem dúvida, nem precisa ter só o backup em fita. A gente recomenda a fita para retenções mais longas, informações que você não precise restaurar de imediato. É, mas realmente legado, né, que muitas vezes ficam, mas para você ter uma recuperação mais rápida, a gente recomenda fazer um primeiro staging no disco, porque você consegue viabilizar uma recuperação muito mais rápida, né? Então, a gente falava, é o disk to disk, né, to tape, eventualmente, você pode ter o disk to disk para nuvem, mas hoje a nossa recomendação é o 3-2-1, parece até jogo de futebol, né? O 4-2-2 do Tite, o 4-3-3 de não sei quem, mas para backup a gente fala da iniciativa do 3-2-1-1, que é muito mais completa. Mas fita a gente vê muito ainda, a gente tem o Arcserve Backup, que é um produto muito consolidado no mercado. Quando eu entrei na empresa há 23 anos, já era uma solução bastante disseminada com muitos clientes, são mais de 4.000 clientes na América Latina. Mas hoje a gente fala que é o que você comentou. Até você, nem todos os clientes têm uma gestão de fita muito boa, fita é cara muitas vezes também, então existe a necessidade de compor essa estratégia. Henrique, quer falar um pouquinho mais das É, vantagens aí do é, DP? não,
É legal que você falou, fita é cara, todo mundo acha que fita é barato, né? Mas eu já É. fiz um levantamento aqui de custo indireto da fita, nossa, é um absurdo. Compensa mais você comprar um storage do que realmente você comprar uma fita, porque ela tem um custo mascarado, né? E outro ponto, né? A fita ela não te traz segurança física nenhuma, né? Porque se você estiver levando no cofre a tropeçar e cair no chão com ela, ela quebra, né? E você pode perder backup de meses dentro dessas fitas, né? Então ela é extremamente mecânica, né? Você tem que tomar um cuidado absurdo. Eu tenho o perigo, né, de você pegar aquele legado e colocar no robô e aquela fita romper e aí não tem mais o que fazer, né? Então é complicado, né, a gente pensar nessa questão de fita, né? A ideia hoje, né, dessas proteções que a ArcServer traz hoje, justamente é a recuperação o mais rápido possível, né? Quando você traz esse dado para um backup em disco, você permite múltiplos tipos de recuperação, né? Então, fiz o backup de uma máquina física. Na fita, male você vai conseguir voltar em um servidor físico, né? Fazer aquele famoso BMR, né? De antigamente. Mas aí depende da fita conectada e assim por diante, né? No disco você consegue voltar onde você quiser. Você tem um servidor físico, você pode voltar na máquina virtual, pode voltar os dados na nuvem, né? Então eu consigo ter esses tipos de conversões, por quê? Porque o dado já está em disco. A partir daí a solução ArcServer consegue virtualizar essa informação e voltar da forma mais prática, né? Você de deixar disponível imediatamente o seu backup, né? Então você conseguir ter uma estratégia mais rápida, né? Que é o que a fita não traz, né? A fita é muito boa para aquilo que a Dani falou, guardar. Porém, né, o guardar, existe um processo de reciclagem, né, que não é tão simples, né? Hoje eu comprei uma LTO 5, amanhã saiu a LTO 9, por exemplo. Os cartuchos não se falam, compro um robô novo, sem garantia, o antigo e assim por diante, né? Então, são muitos problemas que geram. Então, essa estratégia hoje da ArcServer, backup em disco, armazenamento com imutabilidade e também a parte de cloud, que é o fator de substituição da fita, você jogar essa informação para a nuvem e deixar esse dado lá totalmente imutável, totalmente protegido, né, é um item principal aqui para a gente poder trocar essa estratégia de fita, né? A gente fala, fita é legal, mas tem todos esses contras aqui que eu falei, e a gente pode passar a tarde toda aqui falando de contra de fita, né? É um item bem mascarado, né? O pessoal normalmente vê lá, o cartucho custa R$ 200, né? Mas o custo que está por trás desses R$ 200 aqui, ele é bem Pode alto, né? ter, né, Henrique? Mas não é para ter só fita, porque realmente a É, gestão fica é mais uma opção. complicada. Ele, É uma ele, ele opção. continua sendo uma opção. A gente põe esses terrores aqui porque a gente sabe que dá problema. Sim, Mas sim, assim, sim. ele estando tudo novo, com garantia, é confiável, né? O problema é que quando você compra uma vez, o pessoal não compra mais, né? A manutenção fica lá, a fita É fica verdade. rotacionando a tela, fica vermelhinha lá na tape, né? Então, se tomar alguns cuidados, ela é segura, mas a nuvem é melhor ainda, né? Principalmente para essa guarda de longa retenção. Muito bom. Deixa eu colocar mais uma coisa para vocês aí, para a Daniela e para você, Henrique, porque muita gente também tem a falsa ideia de que apenas o backup, né, garante toda essa segurança que a gente imagina. Mas aqui no SysAdvisor, principalmente no início deste ano, nós noticiamos muitos ataques ao próprio backup, né? Os cybercriminosos mudaram um pouco a tática, que era assim, olha, se eles estão fazendo backup e recuperam rapidamente, principalmente ataques de ransomware, então vamos atacar o backup. Não foram todos os casos em que eles foram bem-sucedidos, mas existe essa tendência no mercado. Então, quer dizer, precisa ter atenção com a segurança do próprio backup, não? Existem dados que dizem que um hacker leva 70 horas para invadir um ambiente básico, com segurança básica. Ambiente, uma infraestrutura com segurança básica. Leva o dobro disso se a segurança for excelente, mas ele consegue. Ele ganha por ataque coisa de US$ 15.000, o hacker. Sim. Né? Então a gente falou no início da apresentação que é um business para eles e eles vão procurar vulnerabilidade. Então, se a vulnerabilidade ainda tiver no backup, melhor ainda para ele. Então, por isso que a gente falou da questão de controle de acesso, de aplicação de atualizações. Né? Eu citei aqui rapidamente que a gente teve um caso de um cliente que um ex-funcionário mal intencionado apagou o backup.
Então, esse tipo de coisa realmente acontece. Parece que a gente está colocando terror aí nas palavras do Henrique, né? Porque a gente fica falando só de desastre, de má notícia, mas a nossa intenção é realmente trabalhar a prevenção. Mas eles estão buscando. Então, essa nossa parceria com a Sofos, que o Henrique também já comentou, ela vem para endereçar um pouco mais esse tema. Hoje a gente disponibiliza o Sofo Intercept X Advanced for Server para todos os RPS dos clientes com manutenção ativa. Então, basta ele entrar em contato conosco através do arcserveajuda@arcserve.com e a gente disponibiliza uma licença OEM em parceria com a Sofos, né, que ele vai colocar para fazer toda essa análise de comportamento, para evitar possíveis ataques. A gente tem um cliente recentemente que implementou e foi o que salvou ele. Imagina assim, empresas de indústrias críticas como financeira, laboratórios farmacêuticos, né, eles são alvos hoje, né, então, quando ele comentou, ele falou, fui atacado, mas consegui evitar que chegasse no meu backup, por causa dessa implementação do Sophos, da parceria da ArcServe. Então, a gente vem buscado essas alianças também, realmente, para complementar o máximo possível para que o cliente realmente não passe por esse tipo de situação. Mas é isso, para ele Já está estão cada vez oferecendo, mais fácil. a oferta de vocês já vai com essa Já, segurança. É isso que qualquer eu tô... cliente que adquirir hoje o ArcServe UDP, versão 8.1, ele vai ter acesso ao Intercept X da Sophos e para os clientes antigos com manutenção ativa também. Bacana. Henrique, quer complementar? Eu acho que a Dani, a Dani complementou bem, né, essa questão, mas é como a gente sempre fala, né? A gente precisa trabalhar nessa questão de proteção contínua, né? Não é somente uma vez instalou, o consultor veio. Normalmente fala, né? O consultor veio, instalou, testou, depois nunca mais ninguém põe a mão, né, naquela solução, né? E aí fica lá, totalmente vulnerável, né? Fugindo dessa questão de ataque, né? Você vê que a gestão de atualização ela é bem crítica, né? Principalmente quando a gente fala de storage, né? Um tempo atrás aqui um cliente nosso deixou de lado a parte de avaliação de patches para o storage dele, e aí veio um patch kit crítico da HP de firmware de disco. O que, que aconteceu? Ele só caiu o storage dele inteiro, né? Então, consequentemente, ele parou o ambiente dele inteiro. E aí o storage não subia mais, então não adianta só você ter o backup, né? Porque aí você vai restaurar onde, né? Então, Sim, toda com essa certeza. parte de gestão, aplicação de patch, atualização, tanto que quando sai versão nova de ArcServer, independente do produto, ODP, ArcServer Backup, Continuous Availability, a gente publica, dispara para todos os clientes, solta no LinkedIn, Facebook, todos os canais, né, para realmente atualizar, né? Atualize, porque a atualização não é só novidades, né? Não é só funcionalidades novas. Vem toda a parte de segurança por trás dela, né? Todas as APIs ali, toda a parte de integração, elas são atualizadas. Então, pode ter alguma brecha de segurança crítica ali que essa atualização irá corrigir. Então, sempre bom atualizar, sempre bom ficar de olho no site do suporte da ArcServer, porque sempre sai algum patch ou outro ali, né? Então é bom a gente tá de olho, né? Para quem é cliente ArcServer. O DP, nossa versão 6.5, que é uma versão mais antiga, a gente vai deixar de dar suporte para ela em maio de 2022. Então, se tem algum cliente com DP 6.5 nos escutando aqui, por favor, falem com a nossa equipe para a gente poder atualizar o seu ambiente. Mas a gente cita alguns casos aqui, mas o intuito principal é gerar esse awareness, né? Essa consciência de que pode acontecer com qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer tamanho. É, e não é só o ataque de ransomware, lembrando, né? Apagões, incêndios, erro Sim, sim. humano, problema de hardware, problema da fita, tudo isso acontece É uma na nossa contingência, né? rotina, exatamente. Então, não é para realmente expor ninguém, tanto que a gente não fala o nome dos clientes. A gente usa um tagline aqui de que nenhuma empresa está imune, e essa é a realidade. A imutabilidade do OneSafe, que é essa nossa solução nova que a gente já enorme para vender, porque é uma solução de imutabilidade real que vai garantir para os clientes que eles não vão precisar pagar resgate em situação nenhuma. Então, conheçam, se vocês não conhecem o Olha, OneSafe, você falem está com o parceiro. garantindo. Lembrando Eu que ele estou não é novo, garantindo, né? não vai pagar. Ele é novo aqui no Brasil, né? Mas ele é um produto que está no mercado da Europa e Estados Unidos há um bom tempo e ele tem um diferencial absurdo aí em relação aos concorrentes, né? Então vale muito a pena conhecer.
é um produto diferenciado, né? Principalmente toda a parte de mutabilidade, clusterização. Então, é um item que os concorrentes aí não trazem, né? E a gente focou bastante nisso aí. Sem É, entrar isso é muito só na para o parte começo, só técnica, foi agora, né? Então tá começando. não, bacana. Mas sem entrar muito na parte técnica, dá para vocês explicarem rapidamente essa mutabilidade? Me parece que, vamos chamar assim, o pulo do gato está aí, não? Não sei se eu estou Sim, sim. errado. O conceito da imutabilidade que é o salvador da pátria aí no contra ransomware, né? Tá todo mundo buscando isso hoje, né? Porque passou da primeira camada lá do antivírus, firewall, Sim, entre outros, não tem muito o que fazer. Você vai ter que correr para a imutabilidade, né? Se o backup foi atacado, a imutabilidade é o que vai salvar o mundo aí, né? Não entrando muito na parte técnica, né? Mas qual que é a ideia do Unsafe, né? Ele é um storage com o conceito de mutabilidade e ele gera snapshots imutáveis a cada 90 segundos. Né? Então sim, você tem sim. uma foto do ambiente exatamente a cada 90 segundos, né? De tudo que está hospedado dentro dele. Máquinas virtuais, servidor de backup, né? Tudo que você guardar dentro dele, ele vai ter a recuperação de 90 segundos atrás. Né? Então, por que, que ele consegue fazer isso? Né? A gente criou um storage igualzinho um Amazon S3 ou um Blob da Azure, né? Que é aquele conceito de armazenamento infinito, né? Então eu vou guardando as informações lá dentro e não sei onde está, né? No caso está dentro do Unsafe, mas não tem aquela questão de fixação de storage que eu tenho que ir lá criar um volume, aí eu compro mais uma gaveta e aquela gaveta não se fala com a primeira e é toda aquela má gestão de storage comum que tem, né? O Unsafe não. Como ele tem esse conceito, né, de armazenamento de objetos, eu posso ter várias caixas empilhadas ali, ele cria um scale out, né, um armazenamento único, né? Isso para TI fica muito prático, né? Porque eu só coloco mais uma caixa, ele expande automaticamente, né? Ou se eu quiser ter isso em sites diferentes, agora o ano que vem a gente vai disponibilizar também replicação para nuvem, né? Então é uma questão aí, além de eu ter imutabilidade local, eu tenho disaster recover, né? Porque a gente não pode esquecer que também data center pega fogo, enche de água, fica destelhado, né? Entre outras coisas que podem acontecer aí, né? Então ter essas contingências é importante e o Unsafe ele foi desenhado para isso e está sendo desenhado também para essa questão de cloud, né, que no próximo ano a gente vai disponibilizar também. É, bem interessante. Legal. PB? Pô, eu tenho aqui uma pergunta para a Daniela. Daniela, tem uma mudança que tudo isso que vocês estão contando aqui está trazendo uma mudança de comportamento no mercado, né? A LGPD trouxe, os incidentes trouxeram, já dá para notar, então, uma mudança de postura das empresas em relação ao tratamento e armazenamento de dados, né? Que já dá para ver nesses pedidos dos clientes, os novos, os antigos, os desesperados? Que vocês já conseguem notar? Eu acho que tem uma evolução de postura, sim. Obviamente, né? Se vocês entrarem no site da NPD, você já consegue ver empresas que já foram multadas, né? Então, assim, as multas já estão acontecendo. Então, obviamente, toda vez que você tem esse tipo de prejuízo, né, você acaba motivando alguns comportamentos. E esse comportamento mais proativo a gente vem sentindo, sim, por parte das empresas, né, incluindo de empresas menores que antes não tinham tanta infraestrutura, hoje tem muita facilidade, hoje eu consigo fazer um backup direto para a nuvem sem ter infraestrutura local, né, consigo fazer um disaster recovery também para a nuvem. Então, hoje a gente costuma falar que o portfólio da ArcServe, ele oferece alternativa para todo tipo de empresa, incluindo as pequenas, e para todos os tipos de bolso, porque a gente tem formas de contratação das mais caras, talvez, um appliance tudo em um, né, onde ele já consegue fazer o disaster recovery ali mesmo, mas eu tenho soluções de licença perpétua, tenho subscrição, né, eu tenho subscrição, eu tenho serviço já empacotado de backup as a service, disaster recovery as a service, e agora eu tenho a imutabilidade para essa camada adicional. Então, assim, hoje não é por falta de alternativa em termos de formas de contratação e investimento inicial. Existe CAPEX, existe opção por despesa, por contratação de serviço. Então, hoje eu vejo essa evolução no comportamento, mas acho que ainda, né, é um processo,
mas a gente já vê uma certa evolução e eu acho que à medida que as multas começarem a ser aplicadas, em que mais situações de saia justa, vamos dizer, né, saiam nas mídias, vai gerar esse awareness mais generalizado, fazendo com que realmente ninguém fique sem backup. Esse é o nosso sonho de consumo. E você já, assim, você acabou trazendo resposta para uma pergunta que eu ia fazer a seguir, que era se os problemas trazidos pelos clientes são facilmente solucionáveis com aquilo que vocês têm no portfólio, ou se às vezes tem problema que precisa de customização ou colaboração de parceiro. Acho que era disso que você estava falando, né? Ah, oi, Henrique, pode falar aí. É o que eu falei, o produto é Vamos lá. simples. Eu Sim, consigo implementar o produto, eu não sou da área técnica, mas tem customização para fazer? Tem, porque depende tem, do não ambiente tem. onde vai ser instalado, certo, Henrique? Então, Sim, você que sim. está acostumado com alguns ambientes mais complexos, conta pra gente aí um pouquinho. Normalmente agora a conta chegou, né? Porque todo mundo saiu comprando, cada um uma aplicação, cada um tipo de banco de dados. Tem cliente que tem 3, 4 tipos de banco de dados dentro do ambiente, né? Então você gera uma matriz de compatibilidade gigantesca dentro da sua infraestrutura, né? E isso para você poder consolidar tudo numa solução de proteção de dados, a gente tem que soar um pouquinho aqui, mas a gente sempre consegue, né? Então, tratar um banco de dados de uma forma diferente na hora que eu vou fazer um tipo de recuperação, hospedar o meu file server dentro de um unsafe, por exemplo, que a gente tem visto que essa estratégia tem sido aqui um item mais requisitado, principalmente do unsafe, né? Porque a gente fala, o file server hoje ele é um item que ele está lá morto dentro do seu ambiente, e eu tenho que fazer backup desse cara, eu preciso ter essas informações, porque se eu deletar qualquer arquivo aqui que ninguém acessa há 5 anos, o pessoal vai reclamar, né? Porque é dado que foi construído, né? Dado intelectual que está ali dentro, né? Dentro do ambiente. E esses caras, né? Essas grandes volumetrias, elas são complexas de restaurar, né? Eu preciso dimensionar uma solução de backup ou de imutabilidade adequada para poder voltar isso o mais rápido possível, né? Mas hoje a gente tem produto para isso, a gente tem solução para isso, para poder entregar o mais rápido possível, né? Que nem eu comentei, né? Imagina você tem lá seu file server de 20 teras, você vai voltar da fita. Quantos dias demora? Muitos, né? Muitos dias. Fora que você vai ter que arrumar um storage de 20 teras se o seu queimou, né? Para poder voltar da fita, né? Então gerou mais um problema ali dentro, né? Quando você traz isso para dentro do unsafe, por exemplo, você dá 2 comandos, ele está disponível no ambiente, né? Você já gera ali mais uma questão ali de recuperação o mais rápido possível, né? Mas os ambientes são complexos, né? As pessoas hoje saem comprando soluções, comprando ideias, porém não pensam na proteção de dados. Esse é o ponto principal, né? Quando você adquire uma solução no seu ambiente, se é uma solução on-premise ou se é uma solução em nuvem, eu tenho que pensar também na proteção de dados, né? Eu tenho que adequar a minha proteção de dados, né? Por isso que hoje a ArcServer tem um portfólio vasto ali quando a gente fala de compatibilidades, justamente para poder atender tudo isso, né? Todas essas demandas de cliente, onde o cliente tem VMware, Hyper-V, Nutanix, tem backup do Office 365 agora que precisa fazer, que o pessoal agora, né, a gente fala agora se ligou que precisa fazer backup do Office 365, o pessoal começou a ler os termos e condições, né, do Office 365, que é o famoso responsabilidade compartilhada. O que isso quer dizer? Eu disponibilizo o Exchange, se sumir dado aqui, o problema é seu, mas o Exchange está ligado, né? Resumindo, é basicamente isso. Então você precisa fazer backup do seu Exchange. Imagina eu ter cada uma solução de backup totalmente descentralizada, não faz sentido, né? Por isso que hoje a ArcServer desenvolve, né, as novas funcionalidades, as novas compatibilidades, para o cliente ter tudo numa solução só, né? Para ele não ter vários produtos hoje no ambiente, gerando uma descentralização de gestão que no final vai gerar o quê? Falta de proteção, porque ele não está vendo uma visão macro o que está acontecendo em tudo que ele comprou e implementou, né, no ambiente dele, né? O Tadeu ainda tem uma pergunta para você, Henrique, mas nós Legal. temos também a seguir perguntas da nossa audiência, da nossa plateia Vamos lá, aqui. vamos Eu lá. só queria fazer a última pergunta rapidinho, porque eu acho que, inclusive, interessa bastante a nossa audiência. O Henrique e Daniela, aqui no Brasil, de modo geral, as empresas estão bastante atrasadas no compliance, na conformidade com a LGPD, né? Por N motivos. Mas as empresas que têm mais dificuldades do que a gente em conversas aí com fornecedores, analistas,
são as pequenas e médias empresas, né? Essa solução, essas soluções, né, esse portfólio que a ArcServe tem, elas são acessíveis a essas pequenas e médias empresas? Totalmente, né? A ArcServer hoje tem um portfólio que atende o cliente que tem um notebook e até um cliente que tem 20 petabytes de informação, né? A gente não tem restrição de solução. É aquele conceito, né, de solução enterprise e de backup. Isso não existe mais, né? Esse conceito é de 5, 6 anos atrás aí, pelo menos, né? Hoje, a solução de backup, né, de proteção de dados, ela tem que ser enterprise para todo mundo, porque todo mundo tem a necessidade de voltar rápido os dados, né? Então, se hoje o cliente não tem uma estrutura on-premise, tem estrutura em nuvem, tem a solução de backup em nuvem direto. O cliente não tem um servidor de backup, quer fazer backup direto na minha nuvem, quiser fazer backup direto na AWS, na Azure, totalmente possível, né? Então, a gente tem vários níveis ali, né? A gente fala que é uma reta ali, né? Que vai agregando todas as camadas de acordo com a necessidade do cliente, né? Então, se o cliente quiser misturar ambiente on-premise com ambiente nuvem, consigo proteger sem problema nenhum. O cliente está totalmente em nuvem, não tem problema, a gente tem soluções também. A gente fala, né? Não é só porque foi para a nuvem que não precisa fazer backup, né? O mesmo dados que estavam no on-premise, ele tem que ser backupeado na nuvem, mas normalmente o pessoal esquece isso, viu? Talvez Acaba até mais, né? o pessoal acaba esquecendo. Vai lá, migra o file server para o SharePoint e esquece que tem dados ali do financeiro, do RH, de funcionário que precisa ter ali para o resto da vida, né? Porque se futuramente aquele funcionário for aposentar, por exemplo, né, ele vai precisar de algumas cartas ali daquela empresa, né? Imagina você falar, eu não tenho, né? Eu não tenho essa informação aqui. Aí você vai tomar um processo, pelo menos, aí algumas É, multas, né? verdade. Então, são alguns exemplos que a gente traz aqui, né? Até para o pessoal Sim. se encaixar ao seu negócio, né? Às vezes você tem a informação dentro de casa, mas você não sabe o quanto ela é importante, né? O quanto você precisa guardar ela de uma forma diferenciada ali dentro da nuvem, né? Dentro de um appliance imutável, né? Mas eu tenho que ter aquela informação. E hoje, né? Qualquer informação que você tem, ela é crítica, né? Porque ela faz parte do seu negócio, né? Muito bom. Bebê? Alô, Paulo? Eu estava desligado, eu tenho aqui várias manifestações aqui da plateia, da nossa audiência. Tem os cumprimentos do Eduardo Lopes, da Joyce Rago, do Vladimir Bidniuk, do Geminiano, do Gustavo Sana. Aliás, o Gustavo Sana fez uma observação, disse assim: costumo dizer que sempre devemos comparar isso com seguro de carro, alarmes em casa. Um dinheiro que ninguém quer gastar, mas que hoje em dia já vê a necessidade de proteger o seu bem, que é o backup. Acredito que devemos trabalhar a comunicação da segurança da informação da mesma forma, trazendo analogias. Né? Tem uma pergunta aqui, que é dos Williams Geminianos. É assim, em instâncias de nuvem pública, eu creio que os gestores possuem uma confiança no backup. Quais os desafios desses ambientes nuvem pública? Legal. O desafio da nuvem pública em si, na verdade, é os custos, né? Hoje aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade onde o cliente, às vezes, ele quer uma latência um pouco mais baixa, né? Quando você fala de hospedar máquinas virtuais mesmo aqui no Brasil, né? Porém, o custo de data center aqui no Brasil, ele normalmente é o dobro de um data center nos Estados Unidos. E dependendo da região que o cliente está, né, dependendo do lugar que ele está, a parte de links de internet é extremamente ruim, né? Então ele não consegue hoje migrar essa informação para dentro da nuvem, né? Ou se ele conseguiu migrar para a nuvem, é aquele famoso mix, né? Eu tenho um pouquinho dentro de casa e eu tenho um pouquinho na nuvem, né? Então, quando a gente fala de dados que estão na nuvem, qual que são os desafios, né? Quando você fala de backup em si, primeiro, quando você começa a tirar o backup de uma máquina, você está fazendo download da informação. Isso gera um custo a mais para você. Ninguém te fala, mas existe custo de download em nuvem pública, né? Então o backup, eu estou fazendo um download daquela informação e copiando em algum lugar, né? Estou copiando num blob, estou copiando num servidor de backup, estou copiando dentro de um S3. Né? E outro ponto, né? Os processos de recuperação. Né? Então eu vou lá, voltei à máquina, e a máquina estava com algum defeito, eu não consigo ver o que está acontecendo naquela máquina. Né? Então existe alguns desafios ali, né? Principalmente na questão da guarda de dados, né? Porque quando você fala de armazenamento em nuvem,
a tendência dele é só crescer. Consequentemente, ele vai ficando mais caro e você paga mensal isso, né? Então, ao longo dos anos, a parte de armazenamento em nuvem, ali sem nenhuma tratativa de informação, ela fica muito cara. Hoje, a ArcServer, quando fala, Henrique, mas vocês têm nuvem, né? Vocês guardam informações de cliente dentro da nuvem de vocês, isso vai ficar caro? Não, não vai. Por que que não vai? Porque essa informação ela é tratada, ela é desduplicada e comprimida dentro da nossa nuvem, né? Então, a necessidade de espaço em disco, ela é muito pequena e hoje a gente trabalha com licenciamento do dado de origem. Então, se você tem lá 10 teras na produção, você vai pagar pelos 10 teras, você não vai pagar pelos 50 teras que ele vai consumir dentro da nossa nuvem, né? Então, já é um custo fixo, né? A gente tem esse diferencial, né? Prezar por esse custo fixo para o cliente, para não ter nenhuma dor de cabeça lá na frente, né? Porque quando o cliente vai para a nuvem, existe várias vírgulas ali, variação de dólar, né? Então o cliente foi lá, fechou o contrato em dólar, há 2 anos atrás migrou o data center inteiro. Agora o dólar praticamente dobrou, então o custo de data center dele dobrou e ele já está pensando lá, estou voltando para o ambiente on-premise. Isso acontece muito, tem vários relatos de revenda aqui que ele acabou ajudando a migrar para a nuvem e agora está ajudando a construir o ambiente on-premise, né? Você falou, Pois né? Tem custo e tem também a questão da segurança, porque você falou do Office 365, da responsabilidade compartilhada, e a gente já viu um data center grande que sofreu um ataque de ransomware, que perdeu informação. Então, não é que só porque está na nuvem está protegido. O responsável, ele tem que realmente ter métricas, né, de como ele vai fazer toda essa gestão das informações, independente de onde elas estejam, porque mesmo na nuvem pública ele vai ter que fazer essa gestão também, né? tem uma pergunta aqui do Marco Morelli. O Marco tem a seguinte proposição aqui: sabemos que todas as frentes são importantes em cibersegurança, que o ataque e a invasão com sucesso estão intimamente ligados à porta de entrada dos sistemas do cluster tecnológico da empresa e que está ligado diretamente às chaves digitais, diz ele aqui. Aí ele acrescenta, a Verizon traz o Data Breach Investigation Report de 2017 a 2021, contando que mais de 85% das invasões foi por quebra de credencial. A pergunta dele foca no seguinte: qual que é a prioridade importante? Fechar as portas com ferramenta de gestão de credencial, ferramentas contemporâneas identificadas com momento e fatores desencadeantes, né? Ou organizar os planos de contingência e compliance com a lei. Em resumo, dizer prevenção ou recuperação. Não Na dá para verdade, deixar os tudo dois, né? aberto, né? Os dois, é o Os que eu ia dois, falar. a Não dá para resposta é deixar os tudo dois. aberto e não dá para fechar tudo. O mundo É. hoje, a gente fala, estamos na economia das APIs, os aplicativos trocam informações, olha o Open Bank aí, olha o Pix aí, gente, 4 trilhões movimentados pelo Pix. Então, assim, não dá para fechar. A realidade é que tem que fazer um pouco dos dois, controle de acesso e também ter uma política de restauração. Henrique, não sei você, o que você É, acha? não, mas é isso mesmo, né? Não adianta também não adianta só prezar na recuperação, né? Porque aí você está aceitando que você vai ser atacado, né? Você tem que fazer as duas frentes, né? Entrar com ferramentas de análise de identidade, né? Ter um bom firewall, né? A gente pega alguns órgãos do governo, por exemplo, que guarda toda a parte de dados históricos do país. Eles têm 3 a 4 firewalls, né, para poder acessar aquele ambiente, né? Então, você vê que às vezes você só tem um ali, aquele firewallzinho lá, cara, certeza que aquilo ali fica totalmente vulnerável, né? Então, os níveis de proteção hoje eles têm que ser aplicados em todas as camadas, né? E aí, se passar, você tem que ter uma solução de recuperação eficiente, né, para você poder voltar rápido. E aí você também, né, já correr atrás aí para poder proteger essa primeira camada também, né? O Alberto Danin tem uma curiosidade. Ele está perguntando se existe, se vocês conhecem algum benchmark comparativo onde ele possa ver, por exemplo, onde possa ver, comparar, entender diferenças entre um Azure Backup Center ou a solução Arc Server dentro da Azure. A gente tem uns battle cards, a gente pode disponibilizar depois, tá? Isso a gente tem tudo documentado aqui, a gente pode compartilhar, tá? E, por último, tem uma pergunta aqui que eu tenho metade da resposta, é do Rodrigo Branco. Ele quer saber se seria possível enviar para ele a gravação ou o link para ele terminar de assistir, porque ele precisou sair antes.
a metade da resposta que eu tenho é que a gravação estará mais em breve no CISO Advisor, na homepage do CISO Advisor, mas eu acho que a Daniela e o Henrique têm Sim, mais também, informação. também vai ficar no nosso portal, no ArcServe Smart, mas o ideal a gente recomenda que o pessoal entre através do portal da CISO, mas acho que em questão aí de 24 horas, 48 horas, ou seja, a partir de provavelmente de segunda-feira, a gravação vai ficar disponível e, de novo, a gente relembra que quem quiser falar com a nossa equipe, estamos presentes em todas as mídias sociais, e pode mandar um e-mail arcserveajuda@arcserve.com ou mandar para o Henrique e para mim, daniela.costa@arcserve.com e henrique.silva@arcserve.com também, mas toda a nossa equipe está à disposição. Temos 3 distribuidores autorizados, se você é parceiro e está nos ouvindo. Temos a Ingram Micro, a M3 Corp e a Cinex Westcom. Então, tem aí muitos canais para vocês acessarem aí a nossa equipe. O Tadeu, que é o nosso mestre de cerimônias, tem as palavras finais aqui. Bacana. Ó, obrigado, TB. Bem, pessoal, o bate-papo aqui tá excelente, muito bom, né? Mas a gente chegou no nosso horário programado para finalizar. Eu gostaria de agradecer a participação da Daniela, do Henrique e de todos, principalmente de todos os nossos espectadores. Daniela e Henrique, vocês podem fazer suas últimas observações. E eu só queria observar que, além da disponibilidade das gravações, as perguntas e dúvidas que não puderam ser respondidas, que vocês fizeram aqui, à medida do possível, a equipe da ArcServe vai responder para vocês, tá? Daniela. Só queria agradecer mesmo a oportunidade da CISO Advisor, da gente fazer esse ArcServe Talks, de todos que nos assistiram, e falar que, gente, tem que ser proativo. Se for reativo, vai acabar perdendo mais dinheiro. Então, vamos trabalhar a cibersegurança de uma forma proativa, que seguramente vai salvar aí muito dinheiro e dor de cabeça para a área de TI, porque no final das contas é o telefone da área de TI que toca quando dá Sim. algum problema, certo, Henrique? Certo, não, a ideia nossa é fazer caso de sucesso, a gente não quer fazer de caso de insucesso, né? A gente tem, né, dentro das nossas mídias sociais aí a parte de caso de sucesso, vocês podem ler, né? Mas a ideia é que você se torne mais um caso de sucesso, né? Mostrar que foi implementado da forma correta, melhores soluções, né? Ter uma estratégia correta ali. A gente coloca alguns pânicos aqui, né, Dani? Mas é só para poder colocar o pessoal aí dentro da caixinha ali e avaliar o ambiente da melhor maneira possível, né? Bacana. Bem, pessoal, eu queria convidá-los mais uma vez para continuar acompanhando o CISO Advice no site e nas redes sociais, para ficar por dentro dos próximos eventos e das principais novidades. Eu queria agradecer mais uma vez a todos, obrigado e até uma próxima. Tenham Tchau, uma boa pessoal. noite, já está quase anoitecendo, uma boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Uma boa tarde a todos.